Bom dia, bom dia, bom dia! Extraordinário dia! Como vocês passaram de final de semana? Foi tudo bem? Mais uma semana, a gente se iniciando. Ai, que delícia, né, gente? Na presença do nosso Pai. Deixa eu só achar o nosso instrumental aqui, peraí. Eu amo esse louvor também. Ele é um dos meus preferidos. Aqui. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Como vocês passaram de final de semana? Foi tudo bem? Ai, que alegria estar aqui com vocês, né? Pra gente começar a nossa semana. Essa semana com uma série nova, onde nós vamos falar sobre cativeiros da alma. Cativeiros da alma. Tá forte, tá muito pontual e também tá muito necessário. Então, esta semana, se você conhece alguém que está passando por algum problema emocional, algum problema de depressão, ansiedade, né? É momento de você convidá-la para assistir conosco esta semana toda, aonde eu vou trazer, né, na visão da palavra, sempre, né, gente? Sempre tudo que é falado aqui, a nossa base é bíblica e a nossa base com as ferramentas, com aquilo que o Senhor permitiu, né, com que eu acessasse, que é as ferramentas terapêuticas, o conhecimento terapêutico. Então, essa semana a gente vai fazer essa junção, onde eu vou trazer para você esses cativeiros da alma, né? De que maneira você já se sentiu, ou pode ser que você ainda esteja se sentindo cativa a algo, a alguém, alguma situação, alguma pessoa, alguma memória. É isso que nós vamos aprender aqui essa semana. Gente, tá bem desafiador, né? A Cíntia colocou aí de gripe. Meu marido passou o final de semana todo gripado. Tem 2 dias, 3 dias que eu não durmo direito. Não durmo. Porque a pessoa não dorme, né? Levanta, tosse, espirra e aquele mal-estar, não dá conta de respirar direito. Essa noite também eu dormi muito pouco e tem uns 2 dias aí que eu dormi muito, mas muito mal. Essa noite um pouquinho melhor, mas mesmo assim ainda pouco. Tá muito. Eu falo que, ontem eu tava falando com uma amiga sobre isso também. Eu falo que parece que virou uma epidemia dessas gripes, né? Se cuidem. Meu marido tá muito gripado também. Então, essa semana, minha irmã, nós vamos falar sobre os cativeiros da alma, né? A alma, eu já expliquei pra vocês, é onde fica a sede das nossas emoções, é onde fica também as nossas decisões, é onde eu assimilo as coisas que acontecem comigo, né? Onde eu tomo as minhas decisões, aonde eu olho e identifico o que eu preciso mudar em mim, né? Então, essa semana nós vamos percorrer aí por esse caminho, tá? Tá muito, mas muito forte, muito esclarecedor, né? Ontem, a hora que eu parei aqui um pouquinho pra eu sempre dou uma rascunhada em alguma coisa e o Espírito Santo foi me levando para alguns outros lugares. E nós vamos adentrando aqui, como eu falei, a semana passada nós criamos, né, uma base para que vocês que estão aqui, que me assistem todos os dias, vocês consigam daqui para frente identificar os assuntos que eu vou tratar com vocês aqui, né? Vocês vão observar que eu vou falar muito sobre mundo espiritual, né? Vocês têm me pedido para falar sobre batalha espiritual, que mais que esses dias eu recebi? Heranças hereditárias, né? Vocês têm me pedido para falar sobre isso, então a gente vai caminhar aí um bom tempo nesses assuntos,
muito fortes, mas muito necessários para que eu e você tenham entendimento de muitas coisas que nós passamos ou de algumas coisas que nós possamos ainda estar vivendo, né? Que você fala, André, eu fui no médico, né? Eu não tô passando bem, mas eu fui no médico, eu fiz exame, né? Toda a parte física eu cuidei e eu ainda continuo sentindo o que eu estou sentindo. Eu ainda continuo repetindo padrões da minha família, né? Que eu via minha mãe fazendo, minha avó fazendo. Isso ainda continua. Eu continuo replicando isso na minha vida. Antes da gente orar, eu te dei um exercício e uma tarefa da semana passada. Quem lembra e mais ainda, quem fez? Fica aqui, minha irmã. Fica aqui, vai ser esclarecedor então essa semana para você. Quem fez a tarefa e o exercício e a tarefinha da semana passada? Foi o seguinte, eu pedi para vocês começarem a ler o livro de Jó. Alguém começou? Para entender até onde Satanás pode tocar na nossa vida. Alguém leu? Não li, André? Anota aí no seu caderninho, tá? Você que tá chegando aqui agora, pega um caderninho, ó, para você vir para cá, para você anotar, né, as coisas que eu entrego aqui, tá bom? Começar a ler o livro de Jó. Era um exercício, certo? Uma tarefa. O outro, fazer aquele mapeamento da sua família, lá da vovó, passando pela sua mãe e chegando na sua história. Alguém conseguiu fazer ou alguém começou a fazer, né? Porque não é algo também que você comece agora e para agora também. Não, tem coisas que vão sendo trazidas ao longo do tempo, mas é importante que você comece a fazer. Alguém fez? Nossa irmã Jolestane Moraes. Jo, assiste a semana passada do devocional pra você entender o que eu tô falando, tá? Tá salvo lá no YouTube, o link tá nos meus stories, tá bom? Que você vai entender do que a gente tá falando aqui. Olha, faça, tá? Faça que aí você vai entender muitas coisas e vai ter, é como se fosse lembra aí um novelo de linhas, sabe aquele novelo de linhas, novelo de linhas mesmo. Você vai começar a puxar, ele vai começar a se desenrolar. Então façam, tá? Façam que a gente vai caminhando aqui. Aí você pode falar, Andréia, tá, eu já sei muitas coisas, eu descobri muitas coisas, e aí o que eu vou fazer? Calma que eu vou te ensinar também, tá bom? Então, quem não começou, comece a ler o livro de Jó, tá? E quem ainda não começou a fazer aquele mapeamento, gente, isso é muito por cima, tá? É só para vocês terem noção de muitas coisas que estão acontecendo na vida de vocês, tá? Então façam, pega o caderninho aí, um caderninho que é só seu, né? Que só você que mexe, que só você que tem acesso, e comece a escrever. Amém? Isso, desenrolar o novelo. Vamos orar? Vamos orar pra gente já entrar no conteúdo, né? Nós vamos falar essa semana toda sobre cativeiros da alma. Hoje eu vou explicar pra vocês um pouquinho o que é cativeiro, quais as formas de você ficar cativa. E até sexta-feira a gente vai falar alguns aspectos, alguns pontos que você, alguém da sua família, alguém que você conhece, esteja preso, esteja cativo, ou que você vai identificar, Andréia, eu já vivi essa situação. Essa semana toda nós vamos nesse desenrolar desse tema. Eu peço que você que está aqui hoje sempre venha com a sua palavra e com um caderninho, tá? Bíblia e caderno para anotação. Pega aí o seu cafezinho. O meu já tô com uma canecona, gente, para dar conta. Pega aí o seu cafezinho e nós vamos orar. Nós vamos orar
pedindo ao nosso Deus, ao nosso Pai bondoso, que abençoe a nossa semana, né, que está começando, que direcione os nossos passos, que abençoe aqui o nosso devocional. Hoje eu estou com uma irmã muito querida, uma amiga muito querida minha. Nós abrimos um jejum hoje, tá? Nós duas no jejum de Daniel, modelo de Daniel, 21 dias. E orem por mim, orem por ela também. Nós estamos nesse propósito com o Senhor, 21 dias desse jejum poderoso. Foi o jejum que eu fiz antes de eu casar. E é uma bênção, né? Então hoje a gente abriu juntas esse jejum. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer pelo dia de hoje. Obrigada, meu Pai amado, meu Pai querido, por mais um dia, mais uma manhã juntas com as minhas irmãs. Pai, eu não sei o que cada uma delas hoje traz no íntimo do seu coração, mas eu quero te pedir, sonda o coração dessas minhas irmãs. Busca lá na raiz, aonde nossos olhos não conseguem ver, tudo aquilo que está tirando a paz, tirando o sossego, tirando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida de cada uma delas. Que nesta série, onde eu fui direcionada pelo Espírito Santo a falar com elas, cativeiros da alma, elas possam de fato identificar aonde elas estão sendo cativas, aonde elas estão vendo os seus serem cativos. Para que a partir daqui elas possam buscar a verdadeira liberdade que nós somente encontramos em Jesus Cristo. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar físico, e prendam em cadeia todo espírito maligno, manieta, e lança fora no abismo do esquecimento todo espírito que vem fazendo com que nós nos dispersamos, nós sintamos sono para não ouvir a palavra. Todo espírito de morte, todo espírito de destruição, todo espírito de destruição, todo espírito que leva pensamentos negativos, pensamentos que vão contra a vontade do Senhor, saiam agora pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo, Tu tens total liberdade no meio de nós, fala conosco, nos direciona, nos orienta. Esteja conosco durante todo esse dia e durante todos os dias da nossa vida. Eu elevo os meus pensamentos cativos somente a Ti, Jesus, e a mais ninguém. Que a minha boca fale somente aquilo que o Senhor deseja falar ao coração de cada uma das minhas irmãs. Eu sou um vaso pequeno, um vaso simples, um vaso que erra, mas um vaso disponível para falar do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua cura e libertação na vida de cada uma das minhas irmãs. E eu declaro, eu profetizo, na condição de filha amada de um Deus vivo, uma semana de muitas bênçãos, uma semana onde cadeias serão quebradas, aonde cativeiros serão, aleluia, aonde cativeiros serão quebrados na alma, no corpo, no espírito, na vida de cada uma das minhas irmãs. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda, você coloca aí, amém. Amém. Aleluia. Ai, gente, que bênção. Bora lá, quem concorda, coloca aí amém. Cativeiros da alma. Andréia, o que é estar cativo? O que é uma pessoa cativa? Você já ficou cativa alguma vez, minha irmã? Condição de quem está aprisionado, presa,
literalmente a alguma situação, a alguma pessoa, a alguma palavra, a algo que aconteceu num passado distante ou num passado ali nem tão distante. Quem aqui já ficou cativa a algo ou a alguém? Coloca aí eu já. Cativa nas suas emoções. Meu Deus, o quanto tem pessoas cativas nas suas emoções. Cativeiros, minhas irmãs, dizem respeito a aprisionamento. Cativeiro é lugar de morte. Cativeiro é lugar aonde você não consegue se movimentar. Quem está ou quem já viveu um cativeiro sabe que a gente fica sobre o domínio de alguém que controla, de alguém que judia, de alguém que pisoteia, de alguém que não tem piedade. Seja uma pessoa, seja uma situação, seja uma palavra, seja um acontecimento. Se você já viveu ou está experimentando um cativeiro, você está sob o domínio de algo e de alguém. Eu coloquei cativeiros da alma, mas existem sim cativeiros espirituais. Existem sim cativeiros físicos e existem sim os cativeiros das nossas emoções. Existem situações na sua vida, por isso que eu falei a semana passada, começa a fazer um mapeamento da história da sua família. Eu vou repetir porque tem gente que entrou aqui hoje, tá? Existem famílias, minhas irmãs, prestam atenção. Eu sou terapeuta, eu trabalho com isso. Existem mulheres que chegam até mim, que a gente vai desenrolar o novelho, a gente vai puxar a história familiar. Vem sempre me contando assim, André, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, os meus pensamentos, eles são totalmente bagunçados, desconexos. Eu sempre pergunto, eu faço algumas perguntas bem pontuais, né? E para essas perguntas elas falam sim, a maioria delas, sim. Quais são uma dessas perguntas? Você já teve pensamentos de morte? Sim. Você já tentou algo quanto à sua vida? Sim. E quando a gente vai ver no profundo, no histórico destas famílias, a gente vê espírito de morte, a gente vê idolatria, a gente vê tantas outras questões que desagradam ao Senhor. E quando você olha naquilo ali, você fala, a raiz está aí. Porque não é o que acontece aqui, ó. Sabe aquele ditado? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Quem já escutou? Às vezes, por fora, nós estamos lindas, maravilhosas, com cabelo bonito, com o rosto bonito. Eu aqui, ó, vocês nem imaginavam, se eu não tivesse contado pra vocês, faz 3 noites que eu não durmo direito. Por quê? Porque veio aqui pro devocional, fez uma maquiagem, tá com o cabelo arrumado, tá com batom lindo, tá aqui feliz, rindo. Mas o que acontece por dentro, o que acontece na raiz, é algo muito mais profundo. Esses pensamentos acelerados, esses pensamentos que te falam assim, você não vale nada, isso não é pra você, ninguém te ama, ninguém te quer. Isso é só um sintoma. A causa fica lá embaixo, fica escondida. Nós iniciamos esse devocional aqui, eu falando pra você que meu marido tá muito gripado, por isso que eu não dormi. E a Cíntia colocou aí, ó. Nossa, muita gripe também esse final de semana aqui em casa.
o espirro, sabe aquele ati? O nariz congestionado, uma febrinha, né? Que mais? Uma dorzinha no corpo, são sintomas de gripe. Pode ser que tenha outras coisas, sim, são sintomas. Mas qual que é a causa? É gripe? É Covid? É não sei o que, né? Uma variante de coisa aí, tá tendo até aquele H1N1, não é? Agora está tendo isso também. São sintomas, e para saber de fato qual é a causa, o que tem que fazer, gente? Tem que investigar, tem que ir no médico, tem que fazer um exame. Mas por fora tá tudo bem, só tá espirrando. Ah, é só um espirro, é só uma alergia. Mas será que de fato é mesmo? Então, desta forma acontece na nossa vida. Não é normal, e eu falei isso com você quando nós fizemos uma série falando sobre depressão. Lembra que nós tratamos depressão emocional, depressão física e depressão espiritual? Quem lembra dessa série? Tá salvo no YouTube, depois você assiste. Não é normal a pessoa falar assim: eu estou há 20 anos tomando remédio para depressão. André, eu vou todo ano na psiquiatra, no médico, eu olho os meus hormônios. A minha parte física, Andréia, tá top. Mas eu não consigo me livrar desta depressão. Desculpa. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar os dois aspectos. O aspecto emocional e também o aspecto espiritual. Gente, é tudo espiritual? Não é. Tem coisas que são emocionais. Tem coisas que precisam ser tratadas na raiz das suas emoções. Agora, tem coisas que são espirituais, que são heranças, presta atenção, que são heranças familiares. Que vem lá desde a época do tio não, do vovô, do bisavô, do vovô, da mamãe, em mim. E agora eu tô vivendo uma situação que minha família já vivia. E se eu não levantar e me posicionar e tratar disso, os meus filhos serão atingidos. Quem estava no workshop sobre relacionamento saudável e duradouro? Quem estava no workshop? Lá nós tratamos sobre adultério e suas consequências espirituais. Eu te mostrei na Bíblia o que aconteceu com o personagem de Davi e o que os seus filhos, de que forma os seus filhos foram atingidos. Foi sério ou não foi, meninas? Eu sei que muitas denominações não acreditam, mas é bíblico. E assim são os cativeiros da nossa alma. Minha avó tinha depressão, minha mãe tinha depressão, Andréia, e eu estou há mais de 10 anos com depressão. É um padrão que está sendo repetitivo. É algo que vem sendo comunicado no seu seio familiar há muitos anos. E esses cativeiros, sejam eles físicos, emocionais e espirituais, presta atenção, físicos, emocionais e espirituais, o que eles trazem para mim e para a sua vida? O que eles reproduzem na nossa família, nos nossos filhos, se eu não decidir levantar? Vidas miseráveis. Você não consegue viver uma vida abundante. Andréia, mas quando eu morrer, né? Se eu morrer e for para o céu, viver com Jesus, eu não vou viver a vida abundante? Lá é outra coisa, minha irmã. A vida abundante que é prometida para mim, para você, é aqui, é agora, é nesse tempo.
E quantas famílias, quantas mulheres, quantas pessoas, quantos adolescentes. Não é o meu público forte, mas eu sou muito procurada por adolescentes meninas. Eu atendo algumas adolescentes meninas. O meu público é mais casais e mulheres. Mas muitas adolescentes meninas vêm procurar a tia Andréia. Tá acontecendo isso comigo. Meu coração fica apertado, me dá... parece que alguém tá enforcando aqui em mim, me dá ânsia de vômito, com sintomas de ansiedade, de depressão e de outras coisinhas mais. E pasmem, não escandaliza com o que eu vou te contar, não. Quando é perguntado para elas sobre pensamentos de morte, elas falam, eu já pensei, eu já tentei contra a minha vida, eu penso. André é mais adolescente, o que eles têm na cabeça? Eles não têm nenhuma preocupação, eles têm dores, têm situações mal resolvidas, como eu e você. Tem situações que eles não conseguiram lidar. E isso dói, como dói em mim e como dói em você. Criança, a mesma coisa. Não fica achando, porque criança não tem preocupação, tem mãe que fala assim, não tem um boleto para pagar, André. Como se a minha e a sua vida resumisse a pagar boletos. Tem dores, tem tristeza. Elas passam por situações que, gente, se eu e você, vamos falar a verdade? Tem coisas que vêm até nós que nós falamos assim, meu Deus, como que eu vou resolver essa treta? É ou não é? Adultas que somos, mais velhas que somos, temos dificuldade, imagina as nossas crianças e os nossos adolescentes. Tem questões, tem questionamentos, tem indagações, e isso não é brincadeira. Estão cativas, estão presas, estão aprisionadas no lugar de morte. Porque qual que é o ministério de Satanás? Matar, roubar e destruir. E o intuito dele, minha irmã, é que você fica aí nesse cativeiro, se você, queira Deus, em nome de Jesus você não esteja vivendo, mas o intuito dele é que você morra aí nesse cativeiro. Você sabe por quê? Porque o cativeiro, se a pessoa não tiver consciência que ela está dentro, vivendo um cativeiro, que ela está sob o domínio de alguém, ou de uma situação, ou de uma palavra, ou de uma memória, a tendência é ela morrer nesse lugar. Porque o cativeiro, quando ele não é identificado e tratado, ele leva à morte. Morte física, morte espiritual e morte emocional. Por isso, os dois pilares que eu mais trabalho é o emocional e é o espiritual. Por isso que vocês me ouvem dizer aqui, todos os dias, cuidem das suas emoções. Eu tenho medo do diabo. Falei isso a semana passada. Tenho medo do pecado. Porque é o pecado que é o alimento que Satanás se alimenta. Andréia, mas como? Você não falou que nós vamos pecar ainda? Porque enquanto nós vamos. Só que presta atenção, quando eu estou em Cristo, quando você está em Cristo, você vai pecar menos vezes, vai identificar rápido que pecou, vai correr rápido para o seu pai, vai pedir perdão logo para o seu pai, ele vai te perdoar se ele ver que verdadeiramente você se arrependeu. E você não vai ficar presas nesses cativeiros da alma. Existem muita gente, muitas mulheres, muitas famílias escravas, cativas a diversas situações. Existem mulheres que estão presas, cativas a palavras, a declarações que os seus pais, presta atenção, que os seus pais declararam na sua vida quando você era criança, quando você era adolescente. Isso tem um peso, minha irmã. Eu já disse aqui para você que o nosso Pai, ele é a nossa cobertura espiritual. Que o Pai,
é o primeiro grande amor de uma filha. E quando esse pai, ele abre a boca e declara, gente, na maioria das vezes, sem juízo de valor, eles não têm, os nossos pais, eles não têm a dimensão de que o que eles falaram para nós causaram impacto na nossa vida. Hoje a gente sabe disso. Então aqui não cabe juízo de valor, mas as palavras que o seu pai falou lá na infância sobre a sua vida, sobre você, tem um impacto emocional, e um impacto emocional muito grande, emocional e espiritual na sua vida, porque o mundo espiritual, ele é movido por palavras. Eu já te ensinei isso aqui. Quantas pessoas estão presas, estão cativas a situações que pelos olhos é algo bom, o que que tem? Não tem nada demais. O que que tem, Andréia, aí na festa junina? Tem nada demais. Que chatice, vocês é muito chato. Vocês crente é muito chato. Andréia, o que que tem? A imagem que eu tenho lá na minha casa é só uma imagem para eu lembrar uma pessoa querida. O que que tem, Andréia, eu tomar uma cervejinha, eu fumar um cigarrinho? O que que tem, Andréia, meu casamento tá ruim, eu sair com uma pessoa qualquer aqui? O que que tem? Vocês é muito chato, não tem nada a ver. São situações que aparentemente são boas, mas que rouba a sua vida de oração, que rouba a presença do Pai, e vou mais fundo, que rouba a sua salvação. Porque o que Satanás faz, sabe? E eu não vou nem falar que é de forma sutil, porque eu nem vejo hoje em dia que tem essa sutileza, não. Eu acho que tá bem descarado. É te apresentar um prato bonito, apetitoso, que mata a sua fome, que mata os seus desejos, para depois te puxar. Falar, você tá cativa, você está presa. Tá fazendo sentido? A Bíblia chama Satanás de o grande tentador. O grande tentador. E o que é tentação? Vocês sabem definir o que é tentação? Tentação e provação. Anota isso aí. Tentação e provação. A tentação é tudo aquilo, gente, que te manda para longe da presença de Deus. É aquele prato bonito, apetitoso, agradável aos olhos, mas que depois te leva à morte. É os que tem da vida que eu falei. O que tem? O que tem? O que tem eu beber uma cerveja? O que tem eu sair com fulano? O que tem eu ficar fazendo sexo antes do casamento? O que tem? O que tem eu abortar? O que tem? É os que tem da vida. A tentação te leva ao fracasso. E o grande tentador é Satanás. Nós somos tentados por ele todos os dias. Lembra da tentação de Jesus que está lá em Mateus? Essa semana nós vamos falar sobre aquela passagem. Ah, se és mesmo filho de Deus, manda que essa pedra aí se transforme em pão. Jesus estava 40 dias sem comer. Ele vai te tentar naquilo que você ainda é fraca. Anota isso aí. Ele vai te tentar naquilo que você ainda é fraca. André, mas então o que tem a ver com tudo isso que você falou aí da nossa família? Pode ser. E de 100%, eu acho que se eu estiver enganada é um 20% estourando. O resto eu tô bem assertiva. Pode ser que você também está sendo fraca. Que a brecha que você está deixando para ele entrar seja a mesma que a sua família vem repetindo ano após ano.
geração após geração. Minha irmã, não é para te fazer sofrer, mas é para você ter as escamas dos seus olhos arrancadas, para que você veja além dos seus olhos físicos, para que você identifique em qual cativeiro você está. Você está hoje numa escravidão, num cativeiro espiritual, que o inimigo tenta te cansar, tenta te parar, tenta te desanimar. Você está hoje numa escravidão, num cativeiro físico, que era aquele mesmo cativeiro que os israelitas tiveram. Lembra? O povo de Deus estiveram lá no Egito. E olha para você ver os aspectos de um cativeiro. Eles estavam no cativeiro, a palavra fala para nós que é mais de 400 anos num cativeiro. Eles já estavam acostumados a serem cativos. Tanto eles estavam acostumados que a mente deles estavam condicionadas. Presta atenção, tanto eles estavam acostumados que a mente deles estavam condicionados à comida, ao, entre aspas, conforto que ali oferecia, que não era conforto, eles eram escravos. Mas quando Deus libertou eles daquele cativeiro de mais de 400 anos, mesmo Deus provendo, que nós vamos ver na escritura, durante o dia, uma nuvem para acalmar o sol, né? Uma nuvem ia sobre eles. Durante a noite, tinha uma luz para os guiar. Não faltava alimento. A Bíblia fala que as roupas não se desfaziam, as sandálias não se desgastavam dos pés. O Senhor provia tudo para aquele povo, e teve um momento em que eles quiseram voltar ao cativeiro. Você sabe por quê? Porque sair do cativeiro não é algo fácil. Se você não tiver alguém que te mostre, que te direcione, que pegue na sua mão, que fale, vai dar certo, é isso que tá dando errado aqui, ó, vamos, você não sai. Não sai. E o cativeiro emocional. O cativeiro espiritual também, escravidão espiritual também, é causada pelo pecado e pelo afastamento de Deus. E o cativeiro emocional, Andréia, pelas suas emoções desgovernadas, mal entendidas, mal compreendidas. O grande tentador, Satanás, ele quer a todo preço manter a mim e a você no cativeiro. Aí ele usa da palavra que o papai falou. Ele usa de um relacionamento em que o marido, o ex-marido, o ex-parceiro, arrebentou com o emocional. Ele usa de algo que você viu, de palavras que você ouviu, que ainda estão doendo aqui dentro de você e estão aqui muito frescas na sua memória. É verdade ou não é, gente? A tentação nos enfraquece. Nós temos que lutar. Por quê? Porque a tentação leva a mim e a você ao pecado. Vai tentando. Aquele negócio assim, é só um pouquinho. Quando é fé, aquele pouquinho vira desculpa a palavra, mas vira um regaço na nossa vida. Uma treta que demora muito tempo para resolver. Porque tudo que eu e você fizermos, presta atenção, terá consequência. Se é coisa boa, através de obediência, bênção.
Se é coisa má através da desobediência, maldição. E provação, André? O que é provação? Provação é aquilo que nos aproxima de Deus, que nos amadurece, que você olha e fala assim, ó, vai passar. É necessário que eu passe por isso aqui para que eu fique mais forte emocionalmente, espiritualmente. Ó, uma pergunta. Quem que tá aqui que já passou por alguma situação, seja ela emocional, física, espiritual, e que após vencer, sentiu que estava mais forte? Eu já acompanhei algumas meninas que estão aqui nos seus processos e eu vejo isso nitidamente nelas. Mas quem é que identifica? Eu saí mais forte depois de um processo. Aprovação, minha irmã, dá a mim a você musculatura emocional e espiritual. A gente sai mais forte. A aprovação amadurece a mim a você, ao contrário da tentação que te deixa imaturo espiritualmente. Quando você está passando por uma provação, será que só acontece comigo? É o momento que a gente mais busca a Deus. Você vai jejuar, você vai na igreja, tem culto no domingo, eu vou no domingo, eu vou na quarta, eu vou na quinta, eu venho na célula, eu venho pro devocional. É o momento que eu mais busco. Então, a aprovação, ela nos aproxima de Deus. É ou não é? E a tentação, ela leva... Presta atenção, a tentação leva para o cativeiro. Cativeiro é lugar sem saída. Cativeiro é lugar de morte. É isso que você precisa entender. E conforme os dias vão passando e a pessoa tá ali naquele ambiente, uma das coisas que eu sempre falo é: o ambiente sempre vence. Se você tá no meio de 10 fofoqueiros, você é o 11 a fofocar. Deixa eu ver se eu acho uma frase aqui que eu quero ler pra vocês verem. Ó, achei. Vou ler aqui, gente, eu não sei se esse é o nome certo, vocês me perdoem, tá? Mas é muito interessante essa frase pra gente refletir, ó. Harriet declarou a seguinte frase, usada posteriormente pelo movimento dos direitos civis dos negros para ilustrar o funcionamento da mente de afro-americanos que eram contra o movimento. Olha aqui, libertei muitos escravos e teria libertado muito mais se pelo menos eles soubessem que eram escravos. Eu acho bárbara essa frase. Para eu sair de um lugar de aprisionamento que vai me levar para a morte, eu preciso saber que eu sou escrava. Eu preciso parar de querer comer as cebolas do Egito, mesmo sendo alimentada por Deus. Eu preciso decidir sair daquele lugar que me aprisiona. Mas para isso eu preciso saber que eu sou prisioneira. Andréia, eu tenho um problema emocional. Andréia, eu tenho um problema sexual. Eu sou cativa sexualmente. Eu tenho desejos por outra pessoa que não é o meu marido. Andréia, eu sou dependente emocional. Eu escuto isso quase toda semana. E eu falo para as mulheres que me procuram. Eu também já fui um dia. Elas assustam. Como assim? Eu também já fui um dia. Nossa, então tem jeito de sair? Tem cura? Tem. Tem cura. Saia do cativeiro.
Escreve aí no seu caderninho quais são as emoções que estão adoecidas dentro de mim. Quais são as situações que eu não resolvi? Aonde eu estou me perdendo? Quais são os comportamentos da minha família que eu estou repetindo? Eu vou contar algo aqui pra vocês, gente. Vocês vão ficar chocadas. Mas existem famílias... Eu não vou usar o que foi falado dentro do meu consultório, porque é muito forte. Mas eu vou usar um outro exemplo, mas paralelo a esse. Existem famílias assim, ó. A avó traiu o vô, né? Ou o vô traiu a avó. O pai traiu a mãe, ou a mãe traiu o pai. E a pessoa está traindo ou foi traída. Ó. Repetindo. Visitarei a iniquidade dos pais, dos meus pais, eu enquanto pai, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Tá cativo. Minha avó morreu com depressão, minha mãe tem depressão e eu estou num estágio de depressão. Cativeiro, prisão, escravo das emoções, escravo da comida, escravo da reclamação, escravo da rejeição, do abandono. Aí Satanás deita e rola. Abra sua Bíblia em Êxodo 12:40, no início da Bíblia, tá? O segundo livro da Bíblia, Êxodo 12:40. Vamos ver aqui como o povo de Deus, como os israelitas, quanto tempo esse povo ficou cativo lá no Egito. Abre aí. Êxodo capítulo 12, versículo 40. Você vai pegar uma caneta para você anotar, para você sublinhar. E depois nós vamos ver que esse povo foi liberto, estava caminhando rumo à terra prometida. E o que esse povo que saiu do cativeiro, mas a mentalidade estava cativa ainda ao cativeiro, qual que era o posicionamento deles? Tem uma série aqui também, que nós falamos aqui no devocional, que chama Batalha da Mente, ou Batalha na Mente, eu não lembro certo. Tá no YouTube. Assistam. Outra coisa, vocês que estão assistindo no YouTube, me ajudem a divulgar o meu canal. Deixem os seus comentários, curte lá, se inscrevam no canal. Gente, me ajuda tanto. Esse final de semana chegou tanta pessoa lá, as visualizações deram uma subida muito boa, né? Quer dizer que mais pessoas estão sendo ajudadas com o devocional, tá? Então, se é importante para você, tem que ser importante pro outro também, tá? Entra lá, se inscreva, deixa seu joinha, deixa seu comentário, que vai me ajudar muito, e juntas a gente vai alcançar outras pessoas, amém? Êxodo 12:40 diz assim, ó: Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Aquele povo ficou cativo, escravo do Egito, 430 anos. Há quanto tempo você está vivendo nesse cativeiro? De depressão, de ansiedade, de padrões repetitivos, de raiva, de traição, de adultério, de tantas outras coisas. Eu sei que é forte, minha irmã, mas não tem outro jeito. Eu tenho que abrir os teus olhos. Foi para isso que o Senhor me fez. Eu tenho que te ajudar a sair desse cativeiro. Eu tenho que fazer você romper com as trevas e vir para cá, para o reino da luz.
essa semana, eu vou dar um spoiler, nós vamos falar sobre identidade, tudo dentro desses cativeiros da alma aí. Sobre rejeição, sobre orfandade, paternidade. Meu Deus, tá tão forte. E sobre outras coisas aqui. Não perde não. Vem pra cá, vem aprender mais. A palavra nos fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você deixa de acreditar em qualquer coisa. Mais você busca se alimentar da verdade. Mais você busca estar perto de pessoas que vão te levar para um outro nível. Para fechar, se você quiser abrir, abra. Se você não quiser, só anota. Eu vou ler aqui com vocês Números capítulo 11. Eu tô lendo aqui, eu tô lendo até no meu iPad, que é na versão NVI, tá? Números 11 diz assim, ó. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. Já tinha saído, já estava caminhando rumo à terra prometida. E diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como uma semente de coentro, que tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava-o no pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolo. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Todos os dias o Senhor alimentava aquele povo. Mas a mentalidade, embora eles estivessem fora do Egito, fisicamente eles mantinham uma mente cativa ao Egito. Eles começaram a lembrar dos pepinos, dos alhos, das cebolas do Egito. Eles desejavam, e olha que interessante, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que de graça! O povo estava cativo, estava escravo, estava sendo judiado. Tinha nada de graça. É isso que eu quero que você entenda. Satanás, ele te dá um banquete para fazer você, nossa, isso aqui tá muito gostoso. Mas é um banquete que te deixa cativo. Ei, tem que sair do cativeiro e o cativeiro tem que sair de você. Não é só você sair do cativeiro. Não adianta você sair do cativeiro de forma física e manter a sua mente aprisionada lá no cativeiro. Era isso que acontecia com aquele povo, mesmo tendo a providência vindo do céu. Maná todos os dias, eles ainda se lembravam dos peixes que eles achavam que comiam de graça. Tinha preço de sangue, preço de escravidão. Eles saíram fisicamente do Egito, mas as suas mentes estavam cativas, estavam presas àquele lugar de morte. E aí eu te pergunto, a sua mente está cativa, está presa, está escravizada ao quê? Sai do cativeiro. Se levanta. Decida hoje, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso romper com situações que estão me adoecendo anos após anos. Amém? Fez sentido? Forte, né? Fez sentido para alguém aí? Coloca aí para mim. Essa semana toda. Hoje foi só o começo. Nós vamos caminhar nessa vertente.
Amanhã eu volto. Essa semana você não perde, viu, gente? Amanhã eu volto. Vamos falar de paternidade, que é um cativeiro de muitas almas, ausência, né? Vamos falar de identidade, que é uma... Ai, gente, como que eu vou explicar pra vocês? Que é algo que Satanás pega muitas pessoas na identidade. Tudo biblicamente falando, tá? Amanhã eu te espero. Venha pra cá, traz seu caderno, traz sua Bíblia, vem com o cafezinho. Quem chegou aqui hoje no devocional, tô vendo que tem algumas pessoas novas, vão lá pro YouTube, tá? O link tá nos meus stories. Já se inscreva, já assiste os vídeos lá, que vai complementar tudo que a gente vai conversar aqui essa semana. Amém? Beijo seu coração, fica com Deus. Até amanhã, se assim o Senhor quiser. Amém? Amo a vida de vocês, tá? Beijo.